Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca Juliano, sócia da XP, Head da Speed School na área comercial, e eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre algumas carreiras do mercado financeiro, especialmente uma aula extra para você que está aqui nos assistindo e acompanhando a série Carreira do Presente. E que você já sabe, nós falamos sobre uma das principais carreiras que mais cresce no mercado, uma das mais bem pagas, que é a assessoria de investimentos. Então, para ficar mais claro, eu quero que tu saia daqui entendendo como as profissões se relacionam, como que hoje eu posso escolher entre as profissões, porque eu, por exemplo, na minha vida, lá quando eu comecei na faculdade, fui fazer administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? E eu achei muito curioso, sabe por quê? Porque quando eu fiz meu primeiro dia de aula, o professor abriu a aula perguntando: quem aqui fez administração para seguir carreira como consultor? Eu olhei para trás, a maioria das pessoas levantaram a mão, era muito claro, era muito evidente, elas já sabiam o que elas queriam e para que elas estavam fazendo administração. Depois ele foi perguntando: quem aqui quer empreender, abrir uma empresa? Algumas pessoas levantaram a mão e eu fiquei lá, porque eu não conseguia levantar a mão para nenhum nem outro, porque eu ainda não tinha clareza, né? Eu não sabia. E mal sabia eu que um tempinho depois, ali aproximadamente um ano depois, eu ia estar ingressando no mercado financeiro, trabalhando como assessora de investimentos. E ele nem sonhava em perguntar quem quer ser assessor de investimentos para eu poder levantar minha mão. Então, ele não sabia o que era essa profissão e eu menos ainda. Então é justamente para que você possa sair daqui entendendo mais a fundo o que é e, mais do que isso, entendendo o ecossistema como um todo, porque esse ecossistema ele é muito novo, ele é muito recente no Brasil. A gente está falando aí de uma coisa de 20 anos no máximo para cá. Tá bom? Então tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, com certeza o meu professor lá não sonhava e não sabia, porque não existia e não era realidade aqui no Brasil. Então vou trazer para vocês um infográfico rápido, tá? Que fala de algumas profissões com destaque para a nossa queridinha aqui da série, a carreira de assessoria, a profissão de assessor ou assessora de investimentos, que eu fui, né, por longos anos, comecei por esse caminho no mercado financeiro. Depois me tornei sócia da XP, depois virei líder de assessores, depois virei aquela pessoa que trabalha para aumentar a performance dos assessores de toda a nossa rede, né? Não sou eu que aumento, são eles, né, na prática, mas eu trabalhava orientando e direcionando para um aumento de performance e aumento de resultados. Mas aí, vamos voltar aqui para a nossa história. Estou olhando para a profissão assessoria de investimentos. Eu quero que vocês entendam o que faz um assessor de investimentos. De forma geral, né? Então tá aqui na tela, faz de forma técnica a alocação para os seus clientes. Ah, Bianca, mas o que é alocação? Fica muito vago, eu não consigo entender, fica pouco palpável, aterriza para nós. E é para isso que eu tô aqui. Então, olhem aqui que eu desdobro em subitens para que fique bem claro para vocês. Então, o profissional, o assessor de investimentos é aquele que prospecta potenciais clientes, pessoas que têm capital para investir, que têm um potencial investidor. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, define esse perfil de investidor do cliente, porque eu posso ter um cliente mais conservador ou um cliente mais arrojado. E aí no meio do caminho tem vários perfis que vocês vão ajudar este potencial cliente ou este investidor a identificar, ajudando a preencher os formulários, dando esse caminho, informando da melhor maneira, da forma mais clara e fácil para esse investidor, como ele define seu perfil. Definido o perfil, é feito um rastreamento, uma identificação de qual o momento de vida desta pessoa, né? É uma profissão de pessoa para pessoa, é uma carreira de profissionais que olham para pessoas, tá? Então tem que gostar bastante de pessoas, eu sempre destaco isso. Depois, o que ele faz? Entender o cenário de vida, entender o perfil, ele vai na sequência sugerir então a melhor alocação. Por isso que a gente fala alocação de ativos ou alocação de investimentos. Também pode ser usado e vocês vão ouvir a palavra carteira de investimentos. Então, o profissional assessor faz esse kit ali, né, se mune dessas informações e aí ele consegue sugerir a melhor combinação das partes. Vocês conseguem entender que saber avulsamente o que é uma renda fixa, avulsamente o que é um fundo imobiliário, acaba ficando sem sentido se eu não souber a melhor combinação entre esses ativos direcionada ao perfil do cliente.
Então essa é a mágica ali do assessor. É isso que o assessor faz no seu dia a dia. Mas ele começou, vocês lembram do item 1 que eu trouxe aqui, prospectando potenciais clientes, porque ele não basta ele saber tudo isso, como essa combinação se dá, se ele não souber para quem ele vai oferecer isso. Então é assim que está se desenhando essa profissão. Espero que esteja ficando mais claro para vocês. Depois o que ele faz? Ele também acompanha, depois que o cliente já fez lá a TED, trouxe os seus recursos, já está com vocês isso para ser trabalhado, para ser alocado naquilo que vocês sugeriram, ele vai fazer um acompanhamento pós-alocação e de tempo em tempo ele vai olhar para esse cliente, vai marcar uma reunião, ele vai sentar com o cliente e vai dizer como está indo a evolução. Pode ter momentos em que eu vá precisar fazer uma realocação, que é o nosso item aqui que a gente está falando de quinto item aí nessa lógica, tá? Então ele vai realocar quando for necessário. O mercado subiu, o mercado cresceu muito, por exemplo, o que estava alocado em renda variável extrapolou no que era direcionado na alocação sugerida. E quando eu falo de alocação, eu falo dessa pizza que vocês estão vendo aí, né? Sempre gosto de falar. Então imagina que um dos sabores dessa pizza era a renda variável. E aí o mercado aqueceu, subiu, que ótimo, isso é muito bom. Então valorizou bastante, ele está acima do que era a medida de conforto para aquele perfil do cliente. Então eu vou fazer uma realocação, eu vou tirar uma fatia disso e colocar para renda fixa, porque eventualmente esse cliente já está numa fase mais avançada da sua jornada, né, de investimentos e ele precisa preservar o capital. São exemplos, são N situações e o assessor é aquela pessoa que sabe e está preparado para lidar com todas elas, tá bom? E está muito próximo do seu investidor e não só quando sobe, mas também quando cai a bolsa, ele está preparado para estar perto do seu cliente e ele faz esse relacionamento constante e contínuo. E aqui está um grande diferencial, ok, gente? Porque estar perto do cliente, pegar o cliente pela mão, fazer a leitura, entender o que esse cliente precisa é o que o assessor faz no seu dia a dia. O assessor, gente, ele não trabalha sozinho. Vocês sabem que no ecossistema, e aí eu começo a trazer outras profissões que eu sempre acho legal vocês entenderem que existem, até para você saber a linguagem. O broker, por exemplo, está aqui. Ele está aqui do lado do assessor, é também conhecido como operador de mesa, operador de renda variável ou apenas broker. Tá? Que ele senta na mesa de operações e ele fica lá. Sabe aquele sabor que eu falei da pizza? Aquele sabor de renda variável, que vai comprar e vender ações diretamente? O broker é que cuida dessa parte. E nos escritórios por aí, na rede, ele existe para fazer aquela parte da renda variável. Então, ele intermedia as operações de renda variável no mercado, ele pode trabalhar com viés e um foco mais de curto prazo. Na maioria das vezes é assim, pode também não ser, mas no geral é, e ele faz as operações. Então ele fica sentado na mesa. Esse profissional da direita, ele não sai, ele não vai à rua, ele não fica fazendo captação de clientes, ele não olha a carteira como um todo, ele olha mais exclusivamente para a fatia de renda variável que tiver sido destinada pelo assessor. Então o assessor é sempre o ponto focal do cliente. O assessor é aquela pessoa que está ali do lado do cliente, faça chuva ou faça sol. O assessor trouxe esse cliente, o assessor definiu para onde vai todas as fatias da pizza. E aí, quando ele define a fatia que vai para a renda variável, ele chama o broker, ele chama o seu colega ali, o seu parceiro, o operador, que vai olhar para a fatia de renda variável da carteira. Então, o que acontece? Esses dois profissionais trabalham juntos em direção ao cliente, com o cliente no centro, tá? Eles andam lado a lado, mas quem dá as ordens principais é o assessor. O assessor está no primeiro plano frente ao seu cliente e é o principal ponto de contato, o principal ponto de confiança do cliente. Eles estão sempre lado a lado, como acabei de citar, e existe um profissional chamado analista de mercado, que é aquele profissional que estuda empresas, estuda o mercado, ele tem um perfil mais analítico, ele olha os fundamentos da empresa, ele emite relatórios, ele assina relatórios, ele emite as suas opiniões em formatos de relatório para que esses dois profissionais que eu acabei de citar, tanto o assessor quanto o broker, possam usar como pano de fundo. Por quê? Porque o assessor ele não pode ir lá e emitir um relatório de compra ou de venda de uma ação. Quem faz isso é o analista, ok? E esta combinação toda aqui, né, é que forma ali o trio do mercado financeiro, forma esse mercado, forma esse ecossistema que eu estou trazendo para vocês. E eles sempre vão trabalhar em conjunto com o cliente no centro. Hoje, a profissão que mais cresce no mercado está aqui, é o assessor de investimentos. A gente deve ter em torno de 10 assessores no mercado ou dentro de um escritório para cada um broker.
Mais ou menos para vocês terem essa informação. E o analista, ele não fica dentro de um escritório de agentes autônomos ou de um escritório de assessoria, ele fica dentro de uma corretora, numa área ou numa casa de análise. Se ele estiver na corretora, ele está na área de análise, ou se for uma empresa que já é uma casa de análise, ele está lá fazendo parte do time que compõe, ok? Para a gente ir quase finalizando aqui essa aula, eu quero trazer rapidamente as certificações obrigatórias, talvez vocês já saibam, mas não custa destacar, que para trabalhar num escritório de agentes autônomos precisa da certificação da Ancor, né, de agente autônomo de investimentos na Ancor. Se eu for trabalhar no banco ou corretora, o que eu preciso? Eu preciso então ter a CPA 20, que é uma certificação se eu for ser funcionário de banco ou funcionário de corretora, fazendo o que um assessor faz. De novo, a pizza ali, escolhendo as melhores, sugerindo as melhores alternativas para o seu cliente. Já o broker, ele também vai ter que tirar a mesma certificação, a de AI, mas ele vai usar o chapéu de broker, então ele vai fazer tudo o que a função broker faz, ok? Se ele vai trabalhar dentro de uma corretora, aí sim, na mesa lá de um banco ou de uma corretora, ele tem que tirar o PQO operacional da B3. Todos de novo, repito, reforço e não canso de dizer, com o cliente sempre no centro, tá bom? E o analista, ele precisa tirar, não importa o lugar onde ele vai trabalhar, ele vai ter que ter o CNPI da APIMEC. De novo, o ecossistema sempre juntinho, sempre a serviço do cliente. Agora a gente vai falar um pouco de perfil, eu já abro os dois perfis aqui na tela para vocês terem um perfil comparativo entre o assessor e o broker, tá? O assessor é aquele profissional, aquela pessoa que tem mais facilidade comercial ou que gosta mais de uma atividade comercial, ela é uma atividade essencialmente comercial, focada em resultados, tá bom? Então ela esse profissional tem que gostar, tem que ter foco naquilo, foco no que é comercial, tem que ter proatividade, tem que ser intenso comercialmente. Mesmo que você não seja, a gente já falou que no Formação de Assessores, a gente vai preparar vocês para isso. A gente vai dar todos os caminhos para isso. Eu, quando comecei, eu não tinha carteira, tá? Eu não tinha carteira oriunda de um banco, eu não sabia como fazer isso, ponto, não sabia, e eu fui aprendendo no dia a dia isso que a gente traz para o curso, tá? Então fique tranquilo. Inteligência emocional, porque é importante, tem que ter essa empatia com o cliente, tem que ter controle das suas próprias emoções, o mercado sobe e desce, tem que estar próximo ao cliente, tem que se conectar. É uma profissão, vou dizer de novo, de pessoas para pessoas e que basicamente eu estou ajudando pessoas a investir melhor, a construir um futuro melhor. Fica bem atento, deixa isso registrado aí, tá? Então é bom gostar de se relacionar com pessoas. Depois a gente fala da competência e de trazer no perfil o conhecimento técnico sobre investimentos. A gente vai cobrir isso também, não se preocupa se você não tem. A gente fala de ter uma mente empreendedora, né, ou intraempreendedora, que é ter a cabeça de crescimento, estar focado em resultados, entender tudo isso aqui, pensar nessa história, nessa jornada como se fosse dono. Né? Quando eu cheguei na XP e comecei aqui como agente autônoma, eu pensava como dona desde o primeiro dia que eu entrei, tá, gente? E nunca ninguém me disse, seja dona, pense assim. Que bom que agora a gente pegou todo esse aprendizado e está trazendo para o curso. Mas se eu olhasse desde um papelzinho no chão, eu juntava. Eu tinha um ímpeto muito grande de fazer acontecer. Depois de um ano trabalhando, eu me tornei sócia. Eu fui convidada pelo Guilherme Benchimol para ser sócia da XP. Fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail dele me parabenizando e dizendo assim, Bianca, você vai ser sócia, a gente te quer como sócia desse negócio porque você é uma máquina de fazer acontecer. Cara, eu tenho assim, meu coração cheio de orgulho mesmo por isso, e isso mostra como é o espírito de fazer acontecer, tá? Essa atitude de fazer acontecer. E aí falei dessa mente empreendedora aqui e para finalizar falo de autogestão ou gestão do tempo, que é legal, é importante para você que quer, que vai ter liberdade. Cuidado que a liberdade tem dois lados. Se eu não souber o caminho, se eu não tiver uma autogestão ali, né, me liderar, fazer primeiro o que precisa ser feito primeiro, até com um certo pragmatismo aí, talvez eu me perca um pouco na história, mas a gente vai trazer soluções, vai trazer o caminho para que vocês possam acertar de primeira, tá bom? E aí o broker ele já tem um perfil mais operacional, ele tem um foco na operação de mercado ali, em ficar acompanhando os gráficos, ficar
colado no monitor, né? Ele fica dentro do escritório, ele não sai para a rua para justamente dar a cobertura que o assessor precisa ter. Por isso eles são combinações perfeitas e complementares, tá? Nesse ecossistema. Ele lida bem com as adversidades, ele não pode ficar lá, né, triste, chateado quando o mercado cai, porque já é previsto isso, que o mercado sobe, o mercado cai. É no longo prazo que ele sobe, a gente sabe, né? Ele tem que ser muito ágil, tem que ter uma comunicação simples e assertiva para não confundir o cliente. E aí, para a gente finalizar, o analista é aquela pessoa da biblioteca, eu gosto sempre de falar isso, sabe? Aquele estudioso, aquela pessoa que adora livros, que lê muito, que estuda, que gosta de ler relatório, que gosta de entender, tem até um perfil investigativo, né? Curioso. Então, esse detalhe todo é essencial para quem quer ser analista. A gente aqui está focando no assessor, já falamos que é a profissão que mais cresce, mas eu achei interessante vocês terem esse senso de complementaridade, porque vocês não estarão sozinhos, vocês vão ter N profissionais nesse ecossistema, todas essas profissões aí são muito recentes, né, no mercado, acho que vale destacar, e o curso que a gente está disposto aqui a oferecer para vocês no Formação de Assessor, a gente vai no detalhe aperfeiçoar vocês, né? Não é só aperfeiçoar, é do zero ao aperfeiçoamento para vocês começarem como assessores de investimentos de sucesso, de alta performance. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai estar aqui sempre com vocês. Até a próxima!